Muito bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer um bate-papo falando sobre política, alimentação e prazer na dieta, prazer na hora que você come. Então, muito bem-vindos a todos que estão entrando. E sempre que eu apareço aqui é para conversar com alguém especial. E hoje eu convidei a Elaine de Azevedo, que é uma pessoa que eu descobri através de um podcast que me. E então eu fui falar com ela, né? Fui atrás de conhecer quem era essa pessoa por Oi, detrás. Olá, Elaine. tudo bem, Maíra? Tudo bem? Muito bem-vinda por aqui. Obrigada, muito obrigada. Tá escuro, né? Não sei se eu estou num lugar com pouca luz, mas se eu ficar para cá, ver se eu mudo um Eu pouquinho. acho que aí tá melhor, que Tá, aí né? tá a luz tá indo no seu rosto Pronto, e tô te escutando bem, legal. né? Daí vou pedir pro pessoal também trazer, né, se tá escutando a gente bem. E você estava escutando o que eu estava falando? Não, eu estava entrando, eu Ah, entendi tá. assim que você me conheceu pelo podcast, né? É, conheci pelo podcast e tem algumas pessoas que me intrigam, assim, né? Como juntam os temas. E a forma que você junta política com alimentação de uma forma leve me intrigou muito, assim, me deu vontade de te conhecer, né? E conversar um pouco. Então, como eu estava falando, eu fui atrás, né? E falei, olha, a gente tem um canal, a gente fala muito sobre alimentação, consciência, né, alimentar. A gente fala também bastante de dieta, né? Porque o nosso canal é de Ayurveda. E a gente tem uma vontade, né, também e a gente acredita que da nossa forma a gente vai atuando politicamente, né, através dos autocuidados, de trazer a consciência na alimentação. Daí eu falei, bom, vamos chamar, né, essa pessoa intrigante para poder conversar, né? Então, muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Fico feliz de estar aqui, né? E acho muito legal estar num canal que trabalha outras racionalidades alimentares, né? Eu tenho um vínculo bem próximo com a antroposofia, com a nutrição antroposófica, com a medicina antroposófica, mas é sempre um prazer também ter essa interface, né? No caso com a Ayurveda aqui, então estou bem feliz. Que legal. E daí eu queria pedir para você se apresentar, já que é a primeira vez que a gente está conversando, né? Para você se apresentar, né? Enfim, da forma que você se sentir mais à vontade. Então, eu sou nutricionista, né? Foi a minha primeira formação na Federal do Paraná. Junto com isso eu sou mãe, né? Sou esposa, sou cozinheira, né? Mas aí o caminho da alimentação sempre me chamou a atenção, não naquela perspectiva, vamos dizer, convencional que a gente teve na nutrição, né? Eu tenho 57 anos, então foi 35 anos atrás, mais. E eu fui buscando outras maneiras de pensar a alimentação, e o primeiro encontro foi com a macrobiótica, que eu praticava, e com a nutrição antroposófica, que eu fiz uma formação, no caso de medicina Uhum, antroposófica, no momento que essa uhum, formação não era fechada para médicos, como é hoje. Então, eu fiz essa formação e daí eu fui para a Europa. Né? E aí, na uhum. Europa, eu fiz os estágios em clínicas de medicina antroposófica, nesse mesmo interesse, na parte clínica, né? Mas com uma outra visão. Só que ao chegar lá, eu descobri, eu conheci nas clínicas, não os doentes e as dietas, eu conheci foram os agricultores e as agricultoras que me encantaram. Apesar de eu já ter uma origem rural, mas assim a valorização que era dada a eles e a perspectiva da agricultura orgânica, biodinâmica, como um movimento ambiental na época me encantou muito. E eu voltei depois de 3 anos ao Brasil com essa ideia de ainda trabalhando um pouquinho na clínica, mas com essa ideia de divulgar e apoiar esse ator que produz comida, né? E é tão importante, né? E aí eu fui fazer um mestrado em agroecossistemas, então na agricultura, depois eu fui na agronomia, né? Depois eu fui um doutorado em sociologia política, e aí a nutrição, a alimentação foi ganhando esses nuances.
da saúde ambiental, social, porque tem uma pessoa, são homens e mulheres que produzem comida, uma questão política, porque existe um sistema que manipula isso, né? E esse sistema é um sistema político. Então, essa formação é importante também para entender por que eu falo desse ponto de vista, né? Que eu falo. Então, acaba que a minha área assim, legítima é a saúde pública, apesar de eu não estar dentro dela, assim, atuando na universidade dentro dela. Mas é a saúde pública que costura todas essas relações com a política de práticas integrativas e complementares, com a discussão dos agrotóxicos, com as discussões da saúde social, né, da agroecologia. Então, essa é a minha formação. Muito, muito legal e assim, ressoa muito, né, com o que a gente acredita que não existe saúde individual. É claro que a gente tem a responsabilidade de cuidar cada um de si, mas a saúde, ela precisa ser social, né? A saúde precisa ser social para realmente dizermos que estamos saudáveis, né? Certamente. E, enfim, a pandemia está né? mostrando isso, né? A pandemia está mostrando isso. Então, tem muitas questões, mas eu gostaria hoje de te ouvir. E daí eu preparei algumas perguntas. E eu gostaria, né, da gente já começar por elas, que tem algumas. E antes de trazer elas, a gente é bem próximo da antroposofia também, porque o Andrés, né, que rege esse canal junto comigo, ele é o principal autor assim, de Ayurveda, né, do Saúde Elementar. Ele cresceu na escola Waldorf o tempo todo, né, e toda a família, né, também já passeou em alguns lugares no Brasil e na Europa, antroposóficos, né? Estudando e atuando, então a gente traz nisso, né, esse senso de comunidade e esse respeito. Né? Tanto é que aqui onde a gente mora, em Ubatuba, a gente faz questão de ir na casa, nas chácaras, né, nos lugares que as pessoas plantam. Né? Vou comprar mandioca de não sei quem, vou comprar a banana, vou pegar a banana lá no pé do sítio do fulano, né, o queijinho, o que for, né? E isso isso alimenta muito, né? Alimenta a alma, né? Assim, além de atuar politicamente. Posso já mandar a primeira pergunta, então, Elaine? Claro. Bom, então, como a gente está dizendo, né? O mundo precisa de ações mais conscientes. Como atuar politicamente enquanto comemos? Então, basicamente, quando você pratica o que eu chamo de ativismo alimentar, é exatamente quando você tem acesso ao alimento. Então, quando você não tem acesso ao alimento, a gente nem discute isso. São outras perspectivas que precisam ser discutidas, né? Então, a primeira coisa para a gente poder atuar politicamente é ter minimamente as condições de acesso a uma alimentação. Né? Então, isso é importante entender, porque hoje nós vivemos um momento com 19 milhões de pessoas passando fome e é muito discutido. Bom, a gente está falando aqui de ativismo, está falando de uma perspectiva de fazer política com a alimentação. Então, a primeira ação política é a ação de estar responsável como sociedade pela fome, e ela tem várias camadas de responsabilidade, né? Mas a gente fala que existem várias instâncias para fazer essa ação política. A primeira é o que eu chamo de macropolítica, ou macroações, que é o voto. Primeiro é o voto, é de você escolher políticos, né, e representantes que possam defender quem produz comida. No caso, a agricultura familiar, os assentados, os indígenas, os quilombolas, os neo-rurais, né, os agrofloresteiros. Para isso tem que ter política de bem-estar social que apoia essas pessoas a produzir comida. Né? Hoje a gente não tem isso, a gente nunca teve no Brasil, pelo menos não de forma igualitária. O Brasil, desde que foi invadido, ele prioriza sempre o agronegócio, quem produz commodity e quem produz comida sempre teve a margem dessa discussão. Então, o voto é a primeira ação política. O voto em quem realmente está representando a agricultura familiar e os movimentos que produzem comida. Né? Existe também uma ação política macro, então, que eu chamo de formal, arena formal, que é tu realmente apoiar também e perceber que existe um movimento internacional interessado nesse sistema irresponsável que produz
fome, que produz desigualdade e impacto ambiental, e é agir internacionalmente. Quer dizer, a pressão é exatamente nas empresas que controlam o veneno na sua terra, nos seus países, e mandam o veneno para cá. É das pessoas que estão lá e são acionistas das empresas. Essa pressão internacional sobre alemães, ingleses, europeus em geral, especialmente os países ricos da Europa e os Estados Unidos, é inevitável. A gente precisa fazer. Né? Existe a pressão formal também nos ambientes da universidade, nas estruturas formais de mudanças políticas, na comunidade, na ciência. Isso tudo é uma macroação política, né? E tem o que a gente chama de microação política, que ficou conhecido como esse comer como um ato político, né? Que implica, primeiro, essa instância, porque a gente não come sem essa perspectiva macro, mas também é pensar realmente em fortalecer esse pequeno, assim como tu vai e compra, escolhe o pequeno que produz mandioca, escolhe as frutas locais, escolhe mulheres, escolhe negros, escolhe indígenas para comprar o teu alimento, tu está apoiando, né, com a tua possibilidade privilegiada de compra, essas pessoas, né? Então, fazendo o que o Estado deveria fazer estruturalmente, tu faz numa ação micro. Porque quando tu compra deles, tu ajuda a manter os filhos na escola, a mantê-los com dignidade nas suas terras, nas florestas, no cerrado, nos rios, no caso dos pescadores, né, nos mares. Então, isso é comprar e levar, né, esse apoio político. Existem outras instâncias, que é cozinhar. Voltar a cozinhar em casa, cozinhar com crianças, ir na feira com crianças, comer com os amigos, aprender a evitar esse sistema agroalimentar hegemônico, os restaurantes, não que a gente não goste de vez em quando, mas cozinhar é um ato político, né? Por incrível que pareça, uma ação micro. Então, é um ativismo importante. O ativismo digital, que você faz no sofá, que você apoia boicotes e assinaturas para que as leis sejam implementadas, as leis de apoio à agricultura familiar, é um ato político micro, né? E o veganismo, o vegetarianismo, respeito aos animais, uma dieta à base de plantas é um ato político, porque tu tá responsável por esses seres que não têm representatividade, são os humanos que os representam, né? Somos nós que os representamos, bem ou mal, né? Então, como eu falei, assim, são essas duas ações, a macro numa instância legitimada como política e a micro, que é esse ato das tuas ações do cotidiano, desde o comer, ao comprar, ao cozinhar, ao apoiar, ao trabalhar, né? E ao proteger a natureza, tanto dos seres vivos vegetais, né? Como os seres vivos animais. Então, comprar de um sistema agroalimentar responsável, orgânico, biodinâmico, é um privilégio, mas é também uma ação política no sentido que a gente também apoia o futuro do planeta e a natureza que nos mantém, né, vivos aqui. É super importante, né, assim, para quem está escutando, essa live vai ficar salva, né, e a gente entender que tem a ação macro e a ação micro, porque aqui a gente acaba falando muito sobre o micro, porque a gente ensina as pessoas a cozinharem, a fazerem o seu leite vegetal, a comerem um doce saudável, a fazerem misturas interessantes, né, a cuidar da digestão, tudo na visão do Ayurveda, mas bem no individual, né? E só que a gente, né, um por um, né? E como é importante a gente tomar essa consciência que existe uma ação macro, né? Que quando a gente consegue se coordenar como sociedade, né? Infelizmente o Brasil está passando por uma situação delicada, né? Mas e como você disse, a gente nunca teve uma organização, né? Culturalmente o Brasil nunca teve isso, né? Mas como existe essas duas forças e tem países que agem assim, né? Mas para o pessoal que está aqui, né? Pelo menos que está acostumado com o que a gente passa, como é importante já essas pequenas atitudes, né? Cozinhar, comer com atenção, prestar atenção na digestão, comprar, escolher, né, o que vai cozinhar, isso já vai aproximando, né, a consciência da alimentação. Bom, vou passar para a segunda, tá? Então, falando em fazer escolhas, né?
geralmente a gente faz muitas escolhas do que comer, levando em consideração o nosso corpo, né? Geralmente, às vezes vai até por um lado mais assim, quero emagrecer, ou é disso que eu gosto. E isso quando não é assim, vou comer o que tem, né? Mas tá. Como que a gente pode levar em consideração nossas escolhas, levando em consideração o corpo, o planeta que a gente vive, né, e a sociedade em si, né? As diferentes partes da sociedade. Essa é Então, uma pergunta para uma PhD mesmo. existe, na verdade, é uma pergunta muito simples a resposta, né? Eu falo às vezes que me chamam para fazer, né? Apresenta aquele currículo enorme, e é PhD, estuda e faz pós-doc, e aí a gente fala as coisas que são mais simples e que a gente esqueceu, na verdade. Na verdade, é o seguinte, todas as formas de medicina tradicionais, todas as formas de medicina tradicionais falam que, para assim, antroposofia, Veda, medicina chinesa, a medicina dos povos tradicionais, eles falam que quando a gente está doente, a gente tem que se aproximar novamente da natureza, retornar à natureza, né? Então, essas escolhas saudáveis passam por se conectar com a natureza. Bom, a gente pode ir viver, voltar, né, como muitos neo-rurais estão fazendo, percebendo o impacto da pandemia, a angústia das grandes cidades, estão voltando ao meio rural, né, apesar, né, e retomando que esse meio rural, permeado por uma agricultura responsável, ele não é a base de soja, a base de venenos, a base de destruição da natureza, né? Mas quando você entende que tu é natureza, não que você é parte da natureza, que tu é formado pela natureza, assim como todos os animais, as pedras e os vegetais, né? Todos os minerais, porque eles estão dentro da gente como natureza, no meu corpo físico como mineral, na minha vitalidade como animal, como vegetal e na minha astralidade, nos meus instintos como animal, né? E da minha qualidade humana. Para eu voltar para essa natureza e ser saudável e fazer essas escolhas, a primeira questão é você comer a natureza. Eu digo que comer alimentos da natureza, não plástico, agrotóxico, aditivo, é a primeira forma que um urbano tem de se conectar. É a forma mais simples e mais acessível que a gente tem numa cidade, que a gente está o dia inteiro fechada num apartamento, numa casa, às vezes sem saber nem que lua que está ali, né? Nem se o dia está sol ou não. Então, retornar à natureza para a gente é comer. É essa estratégia urbana que a gente tem. Claro que no meio rural, ou quando a gente está perto dela, tem outras formas. Basta respirar, basta vislumbrar, né? Mas não dá para ser qualquer alimento. Então, para você fazer essa escolha e pensar no futuro do planeta, pensar nas pessoas ao redor, no animal, em você mesmo, né? Numa ego trip, mas também numa eco trip, que é a viagem pensando em mim, que eu preciso pensar em mim, sou eu que faço as escolhas quando eu tenho o privilégio de fazê-las, né? Mas eu também tenho que pensar nessa natureza, que ela realmente me alimenta. E aí, numa frase, é comer uma dieta sem veneno, uma dieta sem aditivo químico sintético, uma dieta sem fertilizantes, sem hormônios, sem drogas veterinárias, sem irradiação e sem transgênicos. Então, é uma dieta orgânica. Especialmente a base de plantas, porque exatamente já está mais do que comprovado até na nutrição mais convencional que nós não precisamos da quantidade de proteína que foi divulgada na nutrição moderna. Então, uma dieta à base de plantas, com alimentos de origem familiar, porque tu está pensando no planeta, e o planeta é feito de pessoas também. Então, de origem familiar, agrofloresteira, indígena, quilombola, né? Apoiando pequenos produtores, alimentos que sejam frescos, porque não tem sentido você comer ultraprocessado, porque não tem mais natureza ali. E tu não te conecta, né? E tu ainda vai receber os venenos, e alimentos sem vitalidade, né? Alimentos que sejam locais e sazonais, que deem perto de você, que não tenham quilômetros de energia petrolífera embutidos, né? Não adianta comer orgânico da África do Sul. E sazonais, né? Que sejam da estação, porque aí te conecta também com um elemento que é o ritmo, né? Só existe saúde se tiver ritmo. E só tem... e onde está o ritmo no alimento? Quando ele é atrelado à sazonalidade. Não dá para comer
tomate o ano inteiro, abobrinha o ano inteiro. Então, é a tal da dieta saudável para todos, né? Que eu sempre falo, para quem produz, para quem planta, para quem comercializa, para os animais, para o planeta como um todo, né? O grande desafio que a gente tem hoje. Então, essas escolhas são feitas levando em consideração o nosso corpo, a minha própria saúde, a natureza e o futuro do planeta, além de todos que estão ao redor, né? Porque a hora que eu enveneno a todos. E a hora que eu produzo sem veneno ou como sem veneno, eu protejo a todos. Então, é uma ação ambiental, social, realmente, a partir dessas escolhas, né? Muito lindo o que você está falando e, assim, queria dizer, né, para quem não conhece o seu trabalho, né, porque é muita informação, né, que você está passando, né, para poder conhecer o podcast da Elaine, né, é Panela de Impressão, super bacana, e já dizer, né, que várias coisas que você trouxe aqui, você acaba destrinchando, né, com mais tempo em títulos, né, assim, nos capítulos, né, nos episódios, para a gente começar a realmente poder assimilar essas informações, né, que eu acho extremamente importante mesmo, né? E também dá vontade de acolher, assim, por exemplo, se é uma pessoa que está totalmente longe disso, tipo, eu estou pedindo fast food, ou compro sempre o que é mais barato, está longe, né, de uma alimentação saudável, pensando em comer a natureza. Então, experimenta uma vez por semana, né, ou experimenta ir na feira e comprar alguma coisa que você nunca provou. Experimenta, às vezes, numa refeição só, né, Elaine? De repente, começar a ir aos pouquinhos. Uhum. Né, assim, Assim, eu só vou fazer um gancho da primeira questão que você falou. Eu sou da área da acadêmica, né? Eu estou vinculada à Universidade Federal do Espírito Santo no momento de uma licença, mas eu resolvi democratizar esse conhecimento que era muito, vamos dizer, inacessível, né? Eram artigos feitos para revistas e para jornais acadêmicos com uma linguagem às vezes inacessível. E aí eu comecei primeiro num processo de escrever para artigos de 20 passar para 5 páginas, que estão presentes em muitos, estão lá no meu Linktree, quem entra vai ver esses artigos que estão mais acessíveis. Depois a gente vê que também tem uma outra linguagem no curso, que é a linguagem das mídias sociais, né? Então o meu Instagram, ele também é um espaço que não tem assim muita informação pessoal, mas ele é um espaço de colocar essas informações de uma maneira bem acessível, bem curta. E o podcast é usando isso, essa mesma linguagem das redes sociais, uma outra linguagem, que é a linguagem do podcast, né? E eu também tenho uma escola que chama Comida, etc. E nessa escola a gente tem cursos que a gente aborda essas discussões, porque é importante realmente que a gente consiga falar em todas as frentes. E uma escola livre, ela é mais inclusiva do que a universidade pública, porque não precisa de vestibular. como é que chama a sua escola? Comida, etc. Escola Comida e etc. De comida, etc. Porque eu falo de comida e poder, comida e meio ambiente, comida e saúde, comida e gênero, comida, né? E globalização. Nossa, eu vou te chamar então para dar uma aula para os nossos alunos, né? Porque isso, né? Porque daí a gente realmente pode juntar esses artigos, esses estudos, porque geralmente quem vem fazer o curso com a gente são profissionais da saúde já buscando essa visão mais integral, respeitosa, individual, social, né? Da alimentação e do estilo de vida, né? Do ritmo também, né? Que o Ayurveda traz muito sobre o ritmo. E então, assim, estou gostando muito né, de ter feito esse convite, e de estar aqui conversando com você. Obrigada. Então, essa ideia de democratizar e de falar sobre alimentação, a própria pandemia trouxe isso, né? Porque, assim, como professora sempre presencial, esse online me era estranho, mas eu também consegui compreender que ele tem um alcance, como você deve perceber, né? Que também é bastante importante, né? E acho que, assim, no momento que a gente está mundial, tem que usar todas as estratégias para comunicar, né? Então, acho que esse é o momento atual. Bom, você falou um pouquinho sobre a questão do prazer, né? Foi isso? O prazer de comer, não sei se eu entendi bem. De como ter tudo isso e ter o prazer. Então, acho que a pergunta assim, que eu queria fazer, assim,
existem muitas regras e dietas para comer, né? E agora a gente ainda está trazendo o tom político. Mas como associar tudo isso ao que é inevitável, que é o comer com prazer? Porque no fundo a gente acaba indo para aquilo que dá água na boca, né? Então, como a gente junta as dietas, as regras, a forma correta de se alimentar e esse essencial que é saborear, que é sentir prazer quando a gente come. Então, eu costumo falar disso, porque eu sou da área da sociologia da alimentação, então eu uso muitos sociólogos, antropólogos, né? A gente tem um paradoxo, né? Porque você está falando que essa tendência contemporânea de comer sem prazer, com pressa, que começou mesmo no meio urbano e se alastrou hoje até o meio rural, é aquele comer rápido, sem senso de coletividade, alimentação padronizada, barata, que fortalece pelo menos 3 sistemas: o capitalismo, o sistema agroalimentar moderno, né, esse envenenado, e a indústria médico-farmacêutica, porque a gente adoece. Esse sistema agroalimentar convencional capitalista produz esse tipo de comida ultraprocessada, rápida, relativamente barata, né? Porque ela tem um preço alto para o planeta, para a nossa saúde, sem qualidade, que dura muito, e estimulada hoje, então, pelo agronegócio, por um governo corrompido por esse sistema, né? É nesse sistema que desaparece o prazer de comer. Né? Porque a gente acaba comendo com pressa, com rapidez, não tem slow na comida, o comprado pequeno das feiras, etc. Então, esse cozinhar e comer junto, nesse sistema, ele é realmente desconectado do prazer, né? Então, junto com isso, eu pesquiso muito esses movimentos de minimalismo, de desacelerar, de voltar ao rural. Então, o paradoxo está aqui. Nesse contexto, a gente não pode também comer só pelo prazer. Na hora que a gente fala, bom, vou comer a partir de uma consciência. E aí a gente só busca o que gosta, o que é atraente, o que é crocante, o que me dá prazer, né? O que é a comida afetiva, a comida de casa. Então, é preciso estar atento que nesse paradoxo do prazer, ou a gente tira ele completamente, ou a gente vive vítima do prazer. Para isso, tem uma... Como a gente atrela esses dois? É colocar o processo de consciência em cima disso, né? Então, todas as práticas tradicionais também trazem processos de autoconhecimento, de meditação e de perspectiva de si próprio. Então, uma consulta nutricional hoje, ela não pode mais, ela não funciona mais se ela vai somente oferecer a comida certa e dizer, compre de orgânico, compre de pequeno, coma isso, coma a base de planta, não coma carne, não coma alimentos com agrotóxicos. Não funciona. Não funciona mais. Então, o Steiner, né, na antroposofia, ele dizia que uma consulta nutricional, ou eu diria um impulso nutricional, porque a gente não deve pensar que pode educar alguém, ensinar ninguém a comer, é você trazer a qualidade dos alimentos para a pessoa e a possibilidade dessa pessoa, a necessidade dessa pessoa de se autoconhecer, de se auto-perceber, que implica silêncio, implica atenção plena no que come e no que faz e como come. E a oferta, né, de vivências que possam fazer com que você, ao comer diferente, possa perceber que teu corpo funciona diferente, a tua mente funciona diferente. Então, de novo, né? Não existe educar ninguém para comer. Existe dos alimentos e ensinar a pessoa a fortalecer para ela revelar o seu instinto alimentar sadio, que aí ela vai comer pelo prazer comidas saudáveis, porque mesmo que o teu prazer seja uma canja, porque tem um aspecto afetivo, né? E ela tem um lugar, um momento que é importante, que é o momento do afeto, a hora que tu pensa, como toda vez que eu estiver triste eu vou comer canja, tá, alguma coisa tá errada. Ou eu vou comer o chocolate a hora da minha TPM. O que tem que pensar é por que a TPM me entristece? Por que eu estou triste? E esse processo que faz a gente comer pelo prazer, normalmente ele é um processo biopsicossocial emocional, e que tem que ser analisado, e a nutrição, no caso, a nutrição como um todo, os profissionais da área da saúde têm que entender que as suas ferramentas de cardápio ou de educação alimentar
não funcionam se não houver também uma maneira de sensibilizar esse indivíduo para colher as suas dores, compreender as suas necessidades mais profundas. E aí tu vai poder discutir para além do prazer, porque uma pessoa está saudável e está equilibrada, ela vai compreender que o melhor alimento é fresco, é integral, é natural, é sabor, né? Não é o pacote. Uma pessoa não, numa condição desequilibrada, não vai achar que um salgadinho de pacote é melhor do que o milho in natura. Como as nossas crianças hoje estão fazendo essa opção. Então, crianças, o que está errado é antes da escolha do prazer. Tu entendeu? Não sei se você entendeu, se eu não me alonguei muito, mas assim, é muito mais do que eu comer. Assim, para mim, você traduziu o que, em outras palavras, e que isso eu acho muito interessante, toda uma linha que a gente estuda no Ayurveda, e que a gente passa, né, para os nossos alunos, para os nossos pacientes, que é essa reeducação do prazer, porque muitas vezes quando a gente está conectado só com o sabor que explode, só com a coisa do pacotinho, com o sazon, com o açúcar, só açúcar refinado e tem só necessidade desses produtos, né? Como que a gente vai reeducar o nosso corpo, a nossa vida, às vezes, muitas vezes a nossa família, né, para entender que esse prazer ele está desequilibrado, ele é um prazer em cima de um corpo que não está saudável. Né? Então é muito profundo isso, né? Acho que isso daria uma série de lives. Sabe, Maíra, eu não gosto do termo educar. Você não educa ninguém. Então, eu estava falando de a gente reeducar, não né? faz educação alimentar, a gente ajuda o ser humano a se reconectar. Deveria ser reconexão alimentar e não educação alimentar. Porque todo mundo um dia teve um instinto alimentar sadio que foi desviado e normalmente num ambiente insalubre. Então, o que a gente faz como terapeuta é tirar da gente a ideia de que a gente ensina alguém a comer, mas que a gente ensina alguém a se reconectar com a sua essência humana mais saudável possível, que é natural, que é voltar à natureza para aceitar alimentos naturais. É isso que, só isso que um profissional que se diga a área da saúde pode ter o título, mereça ter o título. A gente não ensina ninguém, a gente não cura ninguém, a gente não consegue intervir para ninguém. A gente ajuda as pessoas a se reconectarem quando elas estão abertas para isso, quando elas chegam até você. É um processo junto, né? A naturologia chama de interagente, não paciente. A gente interage num processo de sensibilização mútua, porque tu também cresce como terapeuta, né? E assim é isso. Então, você não, né? Isso é muito importante a gente pensar nisso. Com certeza. A minha primeira formação acadêmica foi em naturologia. Eu dei aula de curso de naturologia lá em Florianópolis. Em Floripa? Ah, que interessante. E quando eu posso abrir um parênteses assim, né? Quando você fala de, né, não usar essa palavra educar, né? E eu achei muito pertinente, gosto muito do que você traz, mas eu queria dizer que quando eu associo é porque vem de algo assim. Geralmente a alimentação está sempre conectada com uma cultura nossa, né? Uma cultura social, uma cultura familiar. E, e, e daí eu te jogo mais uma pergunta, assim, qual que seria, então, assim, esse nome dessa transformação, né? Pensando que a gente tem uma cultura de gosto mesmo, né? O gosto a gente desenvolve a partir da cultura, da nossa cultura, né? E daí eu sinto que a gente vou usar essa palavra, reaprendendo, né? A nos sintonizar com formas mais saudáveis e felizes e prazerosas de se alimentar. Então, você falou uma coisa importante, né? Quem aprendeu a comer num ambiente de desequilíbrio, por pessoas infelizes, com amargura, com tristeza, por pessoas que não gostavam do que estavam oferecendo, né? Ou num ambiente insalubre, num ambiente desequilibrado,
vai ter referências alimentares muito complexas mesmo, né? É no âmbito dos afetos mesmo que a gente discute comida, né? Comida, porque eu não alimento, né? Comida tem essa dimensão de afeto, de alimentar a alma, de cultura, por isso eu gosto de chamar de comedor, não de consumidor, né? Então, essa comida de alma, comida conforto, comida nostálgica, quem já comeu na vida já vivenciou essa dimensão e traz essas memórias, às vezes boas, às vezes ruins para o prato. Então, a psicologia social, a neurociência estuda essa relação do comer ou do não tolerar ou do não gostar com experiências afetivas traumáticas ou positivas que às vezes vêm lá da infância, né? E isso tudo tem a ver, né? Então, quais são as dicas para equilibrar o saudável, o prazer, a comida afetiva? É buscar essas dimensões, não separar, né? É pensar que você está levando uma pessoa a se conectar com o seu instinto alimentar sadio, trabalhando em todas essas instâncias. Por isso que eu digo que não dá para pensar só em comida, né? Comida, etc. Então, de novo, a terapia Ayurveda nunca vai fazer uma consulta somente alimentar, como a nutrição às vezes faz, né? A nutrição não tem, ela precisa de ter outras ferramentas, o nutricionista, assim, enquanto aquele modelo rígido, porque também a nutrição se reinventa, mas ela precisa entender que ela precisa de outras estratégias para perceber por que a pessoa não gosta de algo, ou está atrelada a um só tipo de alimento, ou diz eu não consigo mudar. Né? Eu não consigo comer outra coisa. Eu sempre brinco aqui em casa, eu tenho 2 filhas, quando vem o namorado, né? Porque eles vêm, mudam, uma hora um, outra hora é outro. Daí, quando vem um namorado que fala, eu não consigo comer, né? Mãe, o fulano só não consegue, só pode comer arroz, feijão, macarrão. Falei, então esquece esse namorado. Porque, né? Já começou mal, já, né? Ele já não é um... Ou ele se abre para a coisa mais simples que é, vou experimentar algo novo, porque isso é uma qualidade humana. A qualidade de vou mudar. Só o animal não muda, nem as plantas mudam, elas são fatalisticamente biológicas. Nós sempre podemos mudar. E para isso a gente às vezes precisa de ajuda. Então, se você diz eu não gosto, eu não quero, eu não consigo, alguns alimentos a gente vai ter realmente questões ligadas ao temperamento, etc. Mas não é possível não gostar de nenhuma planta, de nenhum tipo de cereal, de nenhum tipo de óleo, né? Então, aí realmente entra abordagens como a Ayurveda, como a antroposofia, como a medicina tradicional chinesa, ou como a nutrição hoje que se reinventa para discutir todas essas dimensões do comer. Vamos trabalhar junto o teu emocional, a tua relação com a comida de infância, a tua relação com o teu corpo, a tua relação, que é exatamente o que leva uma pessoa ao consultório. Não é a desconexão com o comer, é a desconexão com a natureza interna do ser humano, que começa se reconectando com a natureza mesmo. E uma vez que a gente volta a se conectar com a natureza, a nossa essência humana, nosso instinto alimentar sadio também vem à tona. E aí é só cafezinho para a gente, terapeuta, porque vem naturalmente. Aí tu vai dizer quais são as qualidades do alimento e o teu teragente vai saber escolher. Porque o que a gente tem que fazer é dar a chance, acreditar que o ser humano é capaz de fazer mudanças, escolher, mudar e escolher com consciência a partir de um instinto alimentar sadio que todos nós temos, se tivermos a oportunidade de cultivar a partir do contato com a natureza, compreendeu? Assim, com certeza você compreende, porque isso é Ayurveda. Então, eu não tenho dúvida que você está compreendendo. A gente está tentando falar para 57 pessoas agora, né? Muitos nutricionistas, pessoas que acham que ainda é possível educar alguém a comer, ou com palavras aqui, eu sensibilizar pessoas. As pessoas podem ler 200 mil vezes, ouvir a Elaine 200 mil vezes, que comer é um ato político, tem que comer orgânico, tem que comer uma dieta à base de plantas. Mas quem vai fazer essa mudança interna é a própria pessoa, muitas vezes com a nossa ajuda, né? Quando vocês, terapeutas, né? Porque eu não trabalho mais no consultório, possam nos ajudar a sensibilizar. É uma troca. Vamos lá, você me ajuda a ser feliz, porque a gente é feliz quando a gente ajuda uma pessoa. É isso que leva alguém a ser terapeuta, né? Eu quero acordar melhor amanhã. E eu te ajudo a redescobrir a tua essência, o teu instinto alimentar sadio. That's what it's all about, como falam os ingleses. É sobre isso, né? E aí a gente estuda 4 anos de uma nutrição alucinada para ficar falando em proteína, em lipídio, em glicídio, em ácido graxo, em
licopeno, isoflavona, e esquece de acolher as dores e levar o indivíduo a um caminho de retorno à natureza, que é isso que a gente tem que fazer como terapeuta. Eu acho que assim, esse resumo, né? Assim, o principal é o retorno à natureza, mas mesmo assim é importante, né, escutar o que foi falado durante a live toda, porque é preciso entender como que é esse retorno à natureza, né? Para quem está entrando agora, assim, né? A sugestão primeira foi como a natureza, né? Eu acho que isso foi assim, né? E daí tem uma última pergunta que eu queria trazer e queria abrir para o pessoal que está escutando, quem quiser trazer perguntas, né, para a gente, por favor. Porque agora a gente já começou a falar, né, desse retorno à natureza e desse prazer, que a gente sai do âmbito de se alimentar e vai para um âmbito que é mais abrangente, que é o nutrir, né? Então, assim, até entender como que era a pergunta, comer com fome e alimentar a alma, né? E eu queria até prolongar, assim, dizendo que existe um lugar dentro de nós que é a própria alma que está com fome hoje em dia, né? Que, assim, muitas vezes quem está precisando se nutrir é a alma, né? Então, eu queria te ouvir. Então, a gente vai entrar, né, assim, às vezes é difícil falar disso numa live, né, porque são questões tão profundas, e quem entra no meio fala, nossa, né, só está falando disso. A gente começa falando, sim, de política, de ações efetivas, né, de comprar orgânico, etc, etc. Então, acho bem pertinente o que tu falou, né? Vai para o começo, não entra daqui para frente, que tem muita coisa para pensar sobre isso. Nós estamos agora na cereja do bolo, né? A gente começa com aquelas questões bem materialistas, mas não tem matéria sem espírito, nem espírito sem matéria, né? Mas essa conexão, essa reconexão que tu está falando, ela passa realmente por uma compreensão de que a gente é um ser que faz parte de uma cadeia mesmo, né? Uma cadeia muito maior, e que a gente pode sim fazer uma mudança que começa com o seu ato de comer, né? Como eu falei, eu acho que a comida é o elemento que mais hoje como é que eu posso dizer, que ela expressa toda a nossa senso de desenvolvimento humano. Por exemplo, quando a gente fala que há pessoas que estão morrendo de fome, quer dizer, não tem comida, isso diz muito sobre todos nós, porque a fome é um problema de todos nós aqui. Todos nós brasileiros somos responsáveis pela fome dos 19 milhões de brasileiros, porque existe uma cadeia que a gente faz parte, de apoio, né? Todos nós somos responsáveis por esse sistema estar sendo mantido dessa forma, porque o sistema capitalista, o agroalimentar, é feito por pessoas, e são as pessoas que têm que mudar também. Sim, somos vítimas, sim, é imenso, sim, mas existe uma perspectiva que tem que fazer a gente mudar a partir de... Né? E aí, de novo, eu digo que o alimento tem esse potencial de nos ajudar a transformar a comida em... Eu diria alimento em comida, sabe? Porque, assim, o nutrir é algo que a gente não mais controla, porque ele acontece dentro do corpo. A nutrição acontece dentro do corpo, sem nenhum controle. O alimento é aquele que alimenta, que tem essa perspectiva... vamos dizer assim, aquilo que pode ser ingerido para manter a gente saudável. E a comida tem esse elemento cultural, afetivo, consciente, né? Que implica em comer junto, com mensalidade, sagrado, etc. Então, eu diria, eu não sei se eu já me perdi, Maíra, porque acho que eu me perdi, mas eu queria assim, terminar falando, ou pelo menos não terminar, que o alimento hoje é a nossa maior estratégia de promover essa consciência que a gente tem, né? De pensar na ausência dele, na qualidade dele, como que a gente está desconectado da natureza ao comer um ultraprocessado. Ele é uma expressão muito clara da nossa distanciamento de tudo que é essencial, porque o que é essencial é comida, plantar, terra, água e afeto. E isso passa pelo alimento. E a pandemia nos mostrou isso, né? Quando a gente ficou trancado em casa, entre quatro paredes, e só ansiava
só pensava como é que eu vou comer, tem água pura, e o aquecimento global vai mostrar isso, e onde estão os meus afetos, né? Então, a Eu acho comida que passa por tudo isso. Desculpa. esses 3, 4 pontos que você trouxe do essencial, porque a pergunta, né, tinha sido, tá, a gente fala de dietas, de alimentação, de forma correta de comer, mas a gente tá, a nossa alma tá com fome, né? Então, assim, como É nutrir? verdade. E, É e, só, importante. Não, fala aí. e, não, e daí, assim, você fez um resumo de vários pontos que a gente passou, mas você falou assim, é essencial esse retorno à natureza na hora de comer, né? E isso conversa com esse lugar da nossa alma, porque a alma, ela fica com fome, ela fica com saudades do que é do que é essencial, né? Dentro aqui de saúde elementar, e até por isso a gente tem esse nome elementar, né? A gente traz o essencial como sendo esse elementar. Então, saúde elementar, como se fosse assim, pela rotina de elementar mesmo, né? O que a gente precisa é elementar, são pontos elementares. Depois, se aquilo está nutrido, tá check, daí a gente pode ir mais, né? Então, É. o retorno desse essencial. É interessante também pensar que a própria antroposofia fala em pelo menos três tipos de nutrição. A nutrição do corpo físico e do corpo vital, que é através do alimento, que vai dar força para isso. Mas também tem a nutrição da alma, que é através da respiração, e a nutrição do sentido, que é através das experiências, os sons, a visão, a experiência que está ao nosso redor. Então, é claro que a gente não é um ser humano que só se nutre a partir de alimentos ou de comida, né? Mas, de novo, quando essa comida entra nesse corpo, que é um só, apesar de estar parecendo, né? A gente respira, a gente vivencia os sentidos todos num corpo só, né? É claro que quando a gente come super bem e respira mal, a gente também não está bem nutrido. A gente come tudo bem, mas a gente não faz o que gosta, não está com quem gosta, não está no ambiente que a gente gosta, a gente também não vai estar nutrido. A nutrição implica em vários níveis em vários níveis e tipos de alimento. Então, de novo, né, o caminho para o retorno implica em mudanças que a natureza pode oferecer, porque a gente imagina que perto da natureza a gente vai ter sons mais agradáveis do que a motosserra que está aí na frente agora, a gente vai ter visões mais agradáveis do que o rio Tietê e a fila que está rolando lá agora na Marginal, que a gente vai ter um ar mais puro do que esse que a gente está respirando, ou que a gente respira numa plantação de milho transgênico, e a gente vai ter alimentos né, que estão imbuídos com outra qualidade. Então, de novo, essa nutrição tríplice que a gente pode falar, ela passa por vários sentidos, né, vários modos de comer, mas elas são amarradas, porque a base dela é a comida mesmo. Né? É a comida que é produzida na natureza. Mas, de novo, não dá para você entrar no consultório de nutrição pensando que com uma dieta tu vai conseguir se equilibrar, né? Ela está atrelada a você se descobrir como um ser natural, né? É isso. Muito bom. Eu acredito que o nosso tempo já esteja finalizando. Você tem algum relógio aí do seu Então, lado? tem 10 minutos, 9 minutos para meio-dia. Então, se a live acaba Tá. 1 hora, a gente tem 9 minutos. E assim, fiquei encantada, fiquei estimulada, na verdade. Eu mesma fiquei com vontade de reassistir, né, algumas partes, né, para poder ouvir de novo. E, né, por mim, a gente pode encerrar. Queria saber se você gostaria de falar mais alguma coisa. E antes de encerrar, efetivamente, eu queria convidar, né, para quem entrou, quem não conhecia a gente, quiser conhecer, né, também a nossa forma de trazer o Ayurveda, de ensinar Ayurveda. A gente tem cursos para iniciantes e cursos de formação também, né, onde a gente soma na vida profissional, na atuação profissional dos terapeutas, o Ayurveda. E daí a gente está com um curso aberto agora, né? E inclusive eu tinha preparado, né, aqui para essa live
oferecer para quem estiver vendo e vontade de estudar 20% de desconto, né, no curso. Então, quem quiser pode me chamar no direct, a gente conversa. E eu queria que você pudesse falar também desse seu curso, porque eu fiquei interessada. A live vai ficar Então, gravada, tá, gente? O eu pessoal tá fico feliz que a perguntando. gente tem uns minutinhos, porque às vezes eu estou no meio do pá, a live corta e a gente não consegue nem se despedir, nem É, agradecer, né? Então acho bom que a gente. Acho que live não é um espaço de pergunta e resposta, acaba sendo mesmo os cursos, né? Então, a Escola uhum, Comida Etc. é uma escola que está no momento online, que vai ser um dia, se, né, o universo conspirar a favor, uma escola também presencial, né? E ela, na verdade, ela quer revelar esses saberes de pessoas que produzem comida. Então, no âmbito presencial, a escola vai trazer essas pessoas que produzem comida, agricultores, produtores de farinha, alambique, agrofloresteiros, a ter a voz e a ensinar o que a gente está esquecendo, que é o como produzir comida de verdade. Mas ela tem os cursos que, no momento, são ministrados por mim, e são cursos como, por exemplo, o conceito de alimento saudável, como é que ele mudou, como é que ele é tão complexo hoje, de chegar a ser alimento light, diet, que é um alimento que seja bom para o planeta. Então, o primeiro curso a gente trabalha esse conceito. Tem um curso que discute o orgânico, em todas as instâncias, valor nutricional, qualidade, características organolépticas, onde comprar, por que é mais caro, como ficar mais barato, né? É um curso que trabalha os alimentos orgânicos, é um curso de nutrição antroposófica, que daí vai falar dessas racionalidades mágicas, né? Como é que elas operam e como que a nutrição pensa, a nutrição antroposófica pensa. Tem um curso de ativismo alimentar que discute todos esses ativismos, veganismo, friganismo, com movimentos políticos, né? Punk, banquetaço, tudo no mesmo saco para dizer o que eles têm em comum, que é muito mais do que comer um alimento sem carne, um alimento equilibrado, né? E a gente tem aulas, vai ter o ano que vem aulas, por exemplo, eu quero discutir alimento e gênero, alimento e colonialismo, que são bem da área da sociologia, porque muitas pessoas realmente de grupos de pesquisa procuram a gente. Então, é um curso que fala de comida, etc. Né? Ele vai falar de comida e gastronomia saudável, vai falar. A gente teve colaboradores que vieram mostrar como colocar em prática o consumo de alimentos orgânicos, né? Por exemplo, em empresas, em banquetes, na periferia, em processos colaborativos. E a gente tudo isso sempre está no acaba, seu... está tudo no site, Tá, comidaetc.com. E a gente tá. sempre acaba as aulas dizendo, você falou assim, como é que a gente faz para mudar, né? Eu digo, bom, se acabar essa live, acabar um curso, acabar uma consulta tua, pelo menos mudar o sal marinho, botar o sal, né? Não precisa fazer grandes mudanças, as mudanças são graduais, porque a gente também precisa se respeitar, o nosso próprio ritmo. Então, o curso também apoia mudanças individuais, né? Apesar de a gente discutir questões também muito macro. Então, assim, tem o podcast Panela de Impressão, tem a Comida Etc., tem o Instagram, tá tudo lá agora, né? Não precisa mais estar na universidade, o curso que a Elaine dá para poder participar desse debate, né? Tem um livro, Alimentos Orgânicos, que é um livro que eu tenho desde 2003, né? Já está na terceira edição de 2012, precisando ser revisto. Você é autora do livro. Eu sou autora do livro. E tem texto a Bangu no Lattes, tem texto a Eu Bangu no quero receber Livre, esse né? livro. Como é que... Ele está na editora Senac. Você compra da Ah, tá. editora Senac. Eu já nem sei mais onde ele está. Ele está no mundo, né? Eu já não tenho mais acesso a ele. Ele é da editora Senac e é de vocês. Tem e-book também. E é isso, né? Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui. É dizer que a gente hoje tem muito acesso, que tem muita fonte de informação e que não justifica mais a gente manter naquela ideia de eu não sei, eu não consigo, eu não posso, né? A gente tem que fazer a mudança aí agora. E cada mudança individual, ela vai ser uma força para a mudança planetária que a gente precisa fazer, para não desaparecer. Muito obrigada, Maíra. Muito obrigada a todos e todas que estão aqui. Foi um grande prazer. Maravilhoso. Adorei a sua vitalidade, adorei, assim, o seu conteúdo, que eu já gostava, né? Mas, assim, a forma, você demonstra uma paixão quando fala do assunto. Então, isso conversa, assim, reverbera muito da forma que a gente trata também o que a gente faz, os nossos conteúdos. E eu vejo que, né, trabalhar com... Desde naturologia, que eu me formei, né? E fui seguindo também para
né, para alguns outros estudos, e hoje o grande carro-chefe é a Ayurveda, né, do nosso canal, mas tem muita coisa por trás, e a gente entende muito o nosso trabalho como um ato político, né, e de sintonização, né, do ser humano e do profissional, do terapeuta, né, que possa se harmonizar cada vez mais com a forma natural de experimentar a saúde. Então, eu acho que a gente vai acabar se encontrando mais, porque terminando a live eu vou te convidar, talvez, para a gente pensar em você dar uma aula para os alunos, Tá bem. continuar o processo, tá bom? A Obrigada. live vai ficar salva. Obrigada para todos vocês que entraram. E daí, se você puder compartilhar nos seus stories, né, para o pessoal poder ter acesso também. Pode deixar. Tá bom? Um beijo, Um obrigada. beijo. Até mais. Tudo de bom. Força e Tchau, coragem. tchau.